Olá, bom dia, tudo bem? Nós vamos começar aí os nossos trabalhos de hoje, segundo dia do seminário sobre África, Africanidade, século XIX, XX e XXI. Estamos trabalhando aí com a questão do ensino sobre África e Africanidade e hoje nós vamos receber o João e o Vinícius. O João já entrou ali, então já vou chamar o João para participar. O Vinícius também já chegou por ali. Vamos só esperar um pouquinho a galera entrar. Bom dia, João. Tudo Bom bom? dia, tranquilo. Beleza. João é Cedo um isso aqui, parceiro. hein? Eu tomei um puxão de orelha ontem à noite da esposa. Foi muito cedo isso. Ué, mas é o horário das aulas. É home office, estamos em home office, tá todo mundo trabalhando em casa, não tem essa não. A gente conta, nem te conto como é que tá complicado. Home office com 3 crianças em casa é complicado. Difícil. João é um parceiro nosso, né? Já vem desenvolvendo vários trabalhos com a universidade, as nossas visitas técnicas ao centro do Rio. Começou ali numa parceria dentro da escola pública, né? E aí ela se expandiu e hoje a gente está aí trocando essa ideia. Hoje com o João e com o Vinícius, cada um dos dois num extremo, né, da questão da construção da identidade. Então, eu vou pedir para o João se apresentar para a gente poder começar. Vamos lá, João. Tá bom, Giovanni, brigadíssimo, pessoal aí que está assistindo a gente. Então, eu tenho uma formação híbrida, eu sou arquiteto, trabalho com arquitetura, eu trabalho no Arquivo Nacional, eu de origem sou da UFRJ e, em paralelo, eu segui uma carreira acadêmica. Então, eu confesso a vocês que, para mim, assim, foi custoso isso. Foi custoso porque, claro, você tem toda uma vida profissional por um lado e começa a investir numa vida acadêmica para o outro. Então, eu fui para o lado da história, para o lado da arqueologia, e o meu tema de pesquisa sempre foi a zona portuária do Rio de Janeiro, o Valongo, a freguesia de Santa Rita, que estava totalmente relacionado com o tráfico negreiro aqui no Brasil colonial. Então, eu me dediquei a isso, um tema que me apaixonou mesmo, eu fiquei totalmente envolvido com isso. Aí me aproximei lá do pessoal do Instituto Pretos Novos também, a Mercedes, o Reinaldo, o Julinho lá, todo mundo. Então, tem sido uma experiência muito gratificante e um trabalho que acabou sendo até, de certo modo, reconhecido aqui na cidade. Eu acabei entrando para o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Então, até uma coisa curiosa, assim, eu às vezes eu não sei de que lugar eu estou falando, porque há uma multiplicidade de interesses, né? A questão da memória dos pretos novos, a questão da própria história do Rio de Janeiro, uma cidade que todos nós somos apaixonados, uma questão até de identidade do próprio país. Depois tem as questões artísticas, as questões culturais, do patrimônio cultural. Então, eu realmente encontrei nessas pesquisas e misturando com a minha área de atuação, que é arquitetura, e concretamente eu trabalho com restauração, eu vi como que está tudo interligado. Eu encontrei realmente nessas minhas pesquisas um hub onde eu posso trabalhar com arquitetura, eu posso trabalhar com arte, eu posso trabalhar com causas sociais, eu posso trabalhar com arqueologia, está tudo interligado. Então, por isso que eu falo, né, muitas vezes o meu lugar de fala não é da militância do movimento negro, mas ajuda muito. Eu tenho participado de vários eventos e tudo para mostrar aquelas coisas que eu tenho pesquisado. Mas é isso, o meu lugar de fala é um lugar que vem do patrimônio cultural, que vem dessa riqueza, de tudo isso, né? Que está tudo meio que misturado nesse hub, que são as coisas que eu pesquiso. Beleza, João. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. A partir desses múltiplos lugares de fala que você Sim. tem, como é que você vê essa questão que explodiu agora, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas ela explodiu agora, mas para a gente que vive aqui, ela é uma constante, sempre foi. Né? Você começou esse teu trabalho muito antes de aflorar esse momento. A gente tem questões sobre a negritude, sobre a questão do negro, do preto no Brasil, que vem desde que começou o processo, Uhum. né, de arrancar o negro da África e trazer ele para cá, para o Brasil, na condição de escravizado.
que é exatamente aquilo que você trabalha ali, né? O que você investiga. Então, como é que você vê essa questão nesse momento? Sim. Olha, eu acho que essas coisas que estão acontecendo, elas são sintomáticas. Elas são um sintoma de que a nossa sociedade, de certo modo, tá? Claro que a gente não pode naturalizar esse tipo de coisa, que a sociedade está um pouco doente. Nós temos problemas e as pessoas tem hora que estouram, tem hora que as pessoas não aguentam, põem para fora, né? Então, muitas coisas estão nos deixando de ressaca, entre aspas. A gente está com uma ressaca de quarentena, a gente está com ressaca de violências naturalizadas, a gente está com ressaca disso tudo, a gente está com ressaca de falta de inteligência em algumas posturas dos gestores públicos, a gente está com ressaca de corrupção, a gente está com ressaca de um monte de coisa, a gente está com ressaca de falta de recursos, entendeu? Eu trabalho num órgão público e é isso, a gente não consegue fazer as coisas porque não tem verba, é tudo tão complicado. Ou então, quando tem a verba, você não consegue gastar porque é tudo tão complexo. Então, assim, a gente fica cansado de que as coisas não aconteçam. Então, claro, as pessoas vão para a rua, as pessoas já não suportam mais, né? Então, eu acho que talvez a quarentena ela tenha exacerbado esses sentimentos também. Mas, bem ou mal, vamos ser franco, né? Essa última década, a gente foi muito para a rua. A gente lembra dos movimentos em 2013, quer dizer, a gente está nessa fase de que a coisa tá fervendo, está fervendo. E nem sempre sabemos interpretar, nem sempre sabemos por que fomos para a rua. Eu lembro muito do amigo meu, o Carlos Santana, né, que foi deputado pelo PT, ele comentava isso comigo, ele falava, poxa, em 2013 eu não estava concordando muito com o que o pessoal estava fazendo, e o filho dele estava indo para a rua também, e aí ele falou, cara, por que isso está acontecendo? Às vezes é difícil, sabe? Por isso que eu digo, eu não consigo fazer uma leitura exatamente o que é, mas eu digo, é sintomático. Tá? Eu prefiro não definir o que é isso, mas eu acho que é um sintoma. Algo tem aí por trás. Nós estamos incomodados. Se a melhor forma de fazer é dessa forma, não sei, mas que tem algo errado, tem. Então é um sintoma. E aí, desse algo que tem por trás, que você está definindo como sintoma, de que forma esse sintoma ele mantém uma relação com o nosso passado escravocrata? Você acha que tem uma sintonia, é um acúmulo disso, ou não? Ou são outras questões? Como é que você vê isso? Então, mas aí que está o negócio, né? Eu vejo que a perguntinha é difícil essa aí. Perguntinha difícil. Não, porque veja só, assim, aconteceu um crime em Minneapolis. Agora, aquilo que aconteceu lá em Minneapolis tem a ver exatamente com o que acontece aqui no Brasil agora? É complicado fazer essa analogia. E o que acontece aqui no Brasil agora é por conta de uma herança escravocrata? Será que o quanto a gente já não superou essa herança? Não sei, quer dizer, são coisas que são muito difíceis de chegar e falar assim, foi ou não foi, né? Eu não vejo com tanta clareza. Agora, sem dúvida alguma, imagina, a escravidão ela acabou embutindo na nossa cultura coisas assim, muito ruins. Por exemplo, a ideia de que trabalhar é algo ruim. O negócio é você ficar lá na sombra e água fresca, alguém trabalhando para você. Isso é um problema que perpassa toda a nossa sociedade. Parece que o ideal de vida para muita gente é ganhar muito e trabalhar pouco. E, pô, isso não é normal. Os seres humanos foram feitos para trabalhar. A gente se realiza quando a gente trabalha, a gente conquista coisas na vida, a gente vibra com aquilo, a gente constrói, a gente leva a nossa família para frente. Quer dizer, o trabalho é algo muito bom, né? Então, essa visão negativa do trabalho que a escravidão trouxe. Depois, a escravidão também trouxe essa questão com relação aos africanos. Quer dizer, os africanos podem tranquilamente ser escravizados e o pessoal até defendia os indígenas, né? Não deixava escravizar indígena. Mas como o escravo era comprado já escravizado, então ele era mantido como tal. Então é uma situação também de grande injustiça de olhar para a África como um depósito de gente, assim como a América era visto como um depósito de cana, ou um depósito de açúcar, de algodão, de que fosse. Quer dizer, peraí, seres humanos não são produto. Então, muitas vezes, o olhar que nós temos pela África é um olhar totalmente enviesado e deficiente por conta dessa herança. É claro que isso daí vai ficando na cabeça das pessoas e acontecem situações como essa, que são bizarras,
porque o cara já naturalizou isso. Ah, não, um descendente de africano, ok, isso pode, né? Quer dizer, coisa absurda, né? Então, claro, existe uma espécie de passivo que a gente carrega, tá? Existe um passivo. Mas é complicado saber o quanto que esse passivo condiciona. Eu não saberia avaliar. Porque, claro, cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem, né, os seus problemas, cada pessoa tem as suas dificuldades. Então, eu não saberia dizer o quanto que há de resquício disso por trás dessas coisas erradas que a gente vai encontrando nos dias de hoje. E aí, como é que o teu trabalho especificamente, né, de arqueologia ali dentro daquela região da Santa Rita, da Pequena África, ele acaba que colabora, ele instrumentaliza, né, para a gente discutir essas questões hoje? Como é que você vê Sim. isso? Então, rapaz, quando eu comecei a pesquisar, a minha pesquisa especificamente, desde a origem, era os cemitérios de pretos novos, tá? Os pretos novos são os africanos recém-chegados eram, né, os africanos recém-chegados ao Brasil, que então eram chamados de novos porque eram recém-chegados. O que acontece é que se essas pessoas morressem, ainda estando na loja, antes de serem comprados por um patrão, elas eram um problema social, porque não tinham onde ser enterrados. Elas não eram ainda, entre aspas, cidadãs aqui do Brasil, de modo que eram tratadas como mendigos, como indigentes. E na época colonial, os indigentes eram enterrados pela Santa Casa de Misericórdia. Só que com a descoberta do ouro em Minas, a quantidade de africanos vindos ao Brasil aumentou demais. E a Santa Casa já não dava mais conta de tantos enterramentos. Daí que surgiu a ideia, vamos fazer um cemitério separado, específico para esse perfil de pessoas. Então, o vendedor vai ter que arcar com aquilo, já que a mercadoria humana, entre aspas, faleceu antes de ser vendida. Então, a minha preocupação era estudar esse tipo de cemitério. Por quê? Por causa de um pequeno detalhe. Quando a gente estuda história, a gente acaba fazendo um discurso no qual a gente exalta um personagem principal. E muitas vezes o personagem principal é o vencedor, muitas vezes o personagem principal é o europeu, muitas vezes o personagem principal, mesmo que seja um americano, um latino-americano, é um latino. Então, claro, quando a gente fala de decolonialidade, de pensamento pós-colonial, dessas coisas todas, o que a gente está falando? A gente está falando de tentar contar a história de uma perspectiva mais plural, uma perspectiva onde o contributo de cada ente social é levado em conta. O africano não pode ser simplesmente um elemento passivo. E a gente também tem que lembrar o seguinte, a lei que fala do ensino de história da África, etc., ela foi emendada para acrescentar, né, foi que ano? Foi 2008, né, para acrescentar os indígenas. Então, assim, eu até encontrei uma escritura pública que aqui no centro da cidade, ali na rua Visconde Inhaúma, morava um casal. E esse casal era de uma negra e um indígena. E eles têm a escritura pública de compra desse imóvel ali naquela rua no século XVIII. Então, a gente não vê o indígena aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente fala da história do Rio. E eles ficavam circulando, eles faziam parte da sociedade, só que eles realmente desapareceram. Eles não têm uma militância, entre aspas, defendendo a sua presença na história. Mas, graças a Deus, ainda bem que o pessoal está se movimentando, essas leis estão sendo colocadas para que nas aulas a gente consiga realmente fazer essa abordagem mais plural. O fato, eu até perdi um pouco o fio da meada, mas vamos tentar retomar aqui, o fato é que quando... Hã? Você estava falando do cemitério dos Pretos Novos, da chegada desses Pretos Novos. Exatamente. Quer dizer, qual que é o objetivo de falar desse cemitério? A ideia é falar de mortos? Não, a ideia não é essa. A ideia é o seguinte, realmente houve elementos sociais que circularam, que funcionaram na nossa sociedade, na nossa história, que não são privilegiados pelos livros de história. São pessoas cujas vidas não são narradas. Então, o meu objetivo qual era? Era contar a história das pessoas sem história, para usar a expressão do Eric Wolff. Agora, vejam só, aí que eu acho que é o grande problema. Para contar a história das pessoas sem história, a gente não pode falar por eles. A gente tem que deixar que eles falem.
E esse é um erro que muita gente comete, porque as pessoas falam assim, não, eu quero defender tal causa, quero defender tal outra, e diz qual é o conteúdo daquela causa, e, cara, deixa que a causa fale. Então, o problema é esse, como é que os pretos novos vão falar? São pessoas que não tiveram registro, são pessoas que não aprenderam nem o português, são pessoas que morreram ao chegar, e a gente também pode se perguntar o quanto que essas pessoas realmente contribuíram para a história do Brasil. Entendeu? É complicado afirmar essas coisas, é complicado falar dessas coisas. Então, para mim, me pareceu que o caminho da arqueologia era o caminho adequado. Porque se você não deixou registro histórico, documental, sobre o qual o historiador vai se debruçar para fazer uma pesquisa, pelo menos há um remanescente arqueológico que o arqueólogo pode resgatar, e a partir desse resgate de cultura material, ele pode realmente trazer para nós uma informação daqueles tempos. Então, eu vejo que quando a história ela é omissa, a arqueologia pode vir em auxílio. Então, como fazer com que as pessoas sem história falem, sejam eloquentes? Colocando na visibilidade essa cultura material. Então, no caso de um cemitério de Pretos Novos, no centro do Rio de Janeiro, que está oculto sob o asfalto, evidenciar essa presença, mostrar essa presença oculta, é um grito, entende? É algo que pode ajudar as pessoas a perceber, caramba, olha só o que a nossa sociedade fez, olha só como é que a coisa funcionava. E são situações perversas que, claro, sempre permanecem acontecendo de outras formas, mas são perversidades da nossa história e que é necessário torná-las mais evidentes. Então, nesse sentido que eu vejo o meu trabalho como uma boa contribuição. Vamos tornar mais evidente essas coisas que o pessoal quis varrer para debaixo do tapete. Um pouco por aí, entendeu? E aí, João, é interessante porque você tocou na questão da invisibilidade, né, desses processos de invisibilidade que aconteciam a partir até da própria forma como esses escravizados chegavam e como eram enterrados. Uhum. E você teve isso num momento em que toda aquela região estava passando por um processo de ser remodelada para se tornar visível. Né? É uma região da cidade que, durante muito tempo, ficou esquecida, entre aspas, porque na verdade ela não está esquecida, ela está ali com uma garantia de um espaço a ser ocupado, e que aí quando chega o projeto, né, do Porto Maravilha, tudo isso salta aos olhos da primeira britadeira que arrebenta o asfalto e começa a jorrar ali um monte de resquícios, né, de identidade. Como é que esse processo aconteceu para você e como é que você vê isso contribuindo na formação de uma identidade? Então, a primeira coisa que eu faria é um convite a todo mundo. É que tem gente que nunca foi na zona portuária, viu? Uma vez foi engraçado que eu levei uns amigos, estava lá caminhando, vamos lá, com uma tal Pedra do Sal. Só que nós entramos pelo Morro da Conceição, né? Aí o cara falou assim, ué, eu já vim aqui. Aí eu falei, ué, você não disse que nunca tinha vindo aqui? Aí ele falou, não, mas eu vim de Uber. Quer dizer, ele não sabe nem onde fica. Ele tipo assim, eu quero pegar um sambinha, então ele pega um Uber, vai lá e usufrui, depois vai embora. Ele não sabe nem onde fica, pelo amor de Deus. Então assim, um convite que eu faço, visitem o Porto Maravilha, conheçam aquelas ruas, entrem por ali, leiam um pouco a respeito. Para a gente ter identidade, a gente precisa se conhecer. E as pessoas não conhecem. E muitas coisas que se afirmam sobre aquela zona são coisas que se afirmam por afirmar. Às vezes falta um conhecimento mais profundo, sabe? Então, essa é um convite que eu faço, conhecer bem o lugar e tal. E o que eu noto lá no Porto Maravilha? Um primeiro problema é que é uma área da cidade que sofreu muitas mudanças ao longo do tempo. Fundamentalmente, foi o primeiro grande aterro do Rio de Janeiro. Foi o aterro na época do Pereira Passos, no começo do século XX, é um aterro muito grande. Então, o que ocorre é que muito do embelezamento do Porto Maravilha foi feito na área de aterro. A área antiga mesmo, a área histórica, onde a população mora, etc., essa área ainda está por ser remodelada. Então, a gente nota o seguinte, tem dois triângulos das Bermudas ali. Você tem um triângulo histórico, que seria o Cais do Valongo, o cemitério de Pretos Novos do Valongo, você tem ali a Pedra do Sal, seria o Triângulo das Bermudas do passado. E você tem também o Triângulo das Bermudas do presente, que é o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, o Aqua Rio,
Ou seja, as pessoas estão indo lá no Porto Maravilha não para ver o patrimônio mundial, não para ver a história, né, não para ver as raízes da nossa cultura africana, afro-brasileira. Não, não, o pessoal está indo para lá para ver peixe, para ver Museu da Manhã, para ver a obra de arte. O pessoal está indo lá para ver outra coisa. Então há uma sobreposição de equipamentos contemporâneos com equipamentos antigos, sendo que há muita verba investida nos equipamentos contemporâneos e pouca nos equipamentos antigos, tá? Então isso é uma coisa que é preciso ter presente. Ou seja, a gente tem aí a faca e o queijo na mão, que é investimento público numa área historicamente desprivilegiada. Eu acho que a gente deve usar desse investimento público. Agora, claro, aí nesse ponto, Giovanni, é que entra o problema. Porque tem gente que discorda que o investimento público esteja sendo feito da forma correta ou que a gente deva recorrer a ele. Porque, vejam bem, o que aconteceu no caso do cemitério de Pretos Novos de Santa Rita? O cemitério do Valongo, ele existiu de 30 de abril de 1774 até o fim oficial do tráfico em 1831. Sendo que antes ele funcionava numa área 3 vezes maior no Largo de Santa Rita, ao longo do século XVIII. Ou seja, o cemitério de Santa Rita é um cemitério extremamente importante e é muito mais acessível. Ele está no centro do Rio, não é necessário você ir até o bairro da Gamboa, é no próprio centro do Rio. E haveria uma obra pública para a instalação do VLT, tá? Ali é Porto Maravilha, porque o Porto Maravilha começa a partir da Presidente Vargas para norte, e ali é uma região ali. Então, o que acontece? O fato é que, ao passar a via férrea por sobre o cemitério, estava previsto que a empresa ia pagar umas obras, ia executar as obras e ia pagar uma equipe de arqueologia para fazer o salvamento arqueológico das ossadas. Eu acho que aconteceu aí uma dificuldade de compreensão sobre como agir em função daquilo lá que estava sendo mexido. Porque a postura que houve é: não podemos fazer o salvamento, porque nós não podemos tratar esses remanescentes humanos como fósseis. Eu entendo isso, mas não me parece, aí é um ponto que há uma divergência, claro, existe uma pluralidade de opiniões, porque o que acontece é que a opção que foi colocada era: ou trata como fóssil e guarda numa reserva técnica, ou passa com trilho por cima. É como se não houvesse uma alternativa, entende? Então, é uma pena, porque dinheiro para fazer um salvamento desse nunca haverá, entende? Então, se a gente não consegue arrancar de uma empresa como essa, que está fazendo uma obra como tal, e que tem a bala na agulha para pagar um serviço como esse, a gente não vai ter esse dinheiro no futuro. Então, a opção que foi feita é: beleza, não vai para uma reserva técnica, vai permanecer debaixo do solo. Então, foi feita uma camada de concreto por cima e está lá. Entende? Então, eu acho que houve aí se manteve a invisibilidade. Se manteve a invisibilidade. A gente agora precisa olhar para frente e falar o seguinte: como é que a gente vai resolver isso? Porque se sabe que está lá. Os ossos apareceram quando fizeram as obras, entende? Então se confirmou o dado historiográfico que realmente está lá. Então a gente precisa valorizar aquela praça lá de Santa Rita, a gente precisa fazer um tratamento, um agenciamento paisagístico do entorno para que as pessoas saibam que estão pisando sobre o cemitério, entende? Ou seja, a coisa foi tornada pública, mas ao mesmo tempo foi tampada e ela pode ficar no esquecimento, entendeu? Então para mim foi um pouco frustrante, vou confessar a você, porque eu estava estudando esse assunto há 7 anos. Eu esperava ter podido participar mais intimamente do assunto, não foi possível, e as decisões tomadas foram nessa linha. Então o VLT está passando por cima e ponto final. A única referência atual ao fato é o nome da estação do VLT, que é Pretos Novos Santa Rita. Mas fora o nome da estação, nada mais. Não há nada que advirta a população a respeito da presença desses africanos ali, né? Então, claro, nós temos a faca e o queijo na mão, mas eu acho que às vezes a gente não está sabendo aproveitar. É isso que me preocupa, entendeu? Porque não vai ter dinheiro do governo para fazer esse tipo de coisa. Às vezes não é nem por maldade, sabe? Que às vezes eu noto isso, trabalhando no órgão público,
que realmente falta verba. Se a gente fosse gastar dinheiro para tudo que precisa ser feito, a gente quebrava, né? Então, na hora de optar para onde vai fazer o investimento, dificilmente o investimento vai para arqueologia. A arqueologia é muito caro, tá? Eu até li uma notícia agora que eu achei interessante, que alguns arqueólogos eles descobriram uma cidade romana inteira sem escavar, só fazendo escaneamento do chão. E, claro, porque imagina se eles fossem escavar aquilo tudo, não ia ter dinheiro que bastasse. E todo o material encontrado teria que ser guardado numa reserva. Quer dizer, é algo muito caro, a arqueologia é algo muito caro. Então, se a gente tem uma obra pública, onde tem uma empresa que vai pagar porque o IPHAN está obrigando, pelo amor de Deus, deixa os caras fazerem, entendeu? Mas o pessoal optou, não pode fazer porque vai ser uma profanação, não sei qual, tá bom. Então o trilho está passando por cima, acabou desse jeito. Então eu acho que daqui para frente o que a gente precisa fazer? Vamos valorizar o Largo de Santa Rita, vamos cobrar da prefeitura um agenciamento paisagístico, vamos fazer educação patrimonial, vamos informar a população que ali tem um cemitério, porque não pode ser tratado como um lugar a mais da cidade. Entende? É um absurdo que a gente diga que tem gente enterrada ali e continue andando como se fosse um logradouro como outro qualquer, entendeu? Tem uma pergunta aqui. Eu acho que é construir uma ponte entre esse passado que mais uma vez foi invisibilizado e a população que vive hoje na cidade, que tem essa própria identidade negada desde lá do passado histórico a esse momento que a gente está vivendo. João, passou uma pergunta ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar um pouquinho com o Vinícius enquanto você dá uma lida na pergunta, e aí depois a gente volta, pode ser? Show! Beleza, então. Vou chamar então o Vinícius. Vinícius, dá um oi aqui para a gente poder... Eu vou sair aqui, Beleza, show. Vinícius. Bom, enquanto a gente aguarda o Vinícius mandar um oi ali, eu não sei se ele vai mandar pelo Vinícius ou se ele vai mandar pelo Insta, que ele faz o trabalho de resistência e de formação. E aí eu não quero nem falar, para uma boa parte de repente não conhece, para tomar conhecimento do trabalho que ele faz. Opa, apareceu. Então, o Vinícius está entrando ali como vamos escurecer as coisas. Esse é o Vinícius. Vamos colocar ele aqui no papo. O João disse que perdeu a pergunta. Eu acho que ela passou lá no meio, mais ou menos, da nossa fala. Uma pergunta da Silvana. Fala, Vinícius, bom dia. Tudo tranquilo, irmão? Tranquilo, mestre. Beleza, Vinícius. Vinícius, eu vou pedir para você se apresentar o Vinícius primeiro e depois apresenta o teu Insta e fala um pouquinho desse trabalho super bacana que acaba fazendo uma ponte entre essa formação de identidade, um pouco dessa invisibilidade que o João traz para a gente, dessa ancestralidade nossa, da nossa população que é perdida, e esse trabalho que você faz. Então vamos lá, Vinícius. Bom dia aí, pessoal. Bom dia, mestre Giovanni. Meu nome é Vinícius, eu sou formando de História ali pela UVA mesmo. Meu professor aí, coordenador, Giovanni, entendeu? E muito do que eu estou aprendendo vem parte dele, muito do que eu estou fazendo também parte do mestre Giovanni. E é isso, né? Eu venho com esse trabalho aí no Instagram de tentar, né, trazer um pouco de voz ao nosso povo, né, com postagens, né, com depoimentos também, com tudo que... Tá dando para ouvir aí, mestre? Tá dando para ouvir legal? Tá um pouquinho, mas tá conseguindo. Beleza. Então, esse trabalho, ele visa sempre dar uma visão, né, de fato, ao nosso conhecimento, né, aquilo que parte da população negra, que é uma história que, de fato, né, ela está sendo apagada, ela sempre foi apagada, né, ela sempre foi invisibilizada, né, sempre estivemos aí, sempre tivemos voz, né, mas nunca foi interessante essa voz ser colocada na frente de tudo, né? A gente vê também toda aquela questão do decolonialismo, né, que é a ideia de mostrar, dar voz àqueles que foram, entre aspas, né, colonizados, que foram escravizados,
E essa é a ideia da página, né? Com o advento da tecnologia, muito interessante, que tudo isso que hoje está acontecendo, tanto com o pessoal do LGBTQ+, tanto com o pessoal do feminino, das mulheres, tanto com o pessoal indígena, tanto quanto os negros, só está acontecendo por conta do advento da tecnologia. A gente está tendo voz porque a gente está podendo usar a nossa voz sem ter um interlocutor, de fato, alguém que venha falar pela gente, né? E toda a nossa história... Vinícius, acho que deu uma quebrada na internet, eu não sei se foi a tua ou foi a minha. Vamos esperar só um instantinho ali para poder reconectar. Mesma visão de que nos colocar ali como protagonista, aquele que realmente tem voz, sempre teve voz, entendeu? Tudo que está acontecendo agora sempre aconteceu, né? Essa questão do João ter morrido dentro de casa, essa questão do George Floyd ter morrido sem oxigênio, com o joelho no pescoço, isso sempre aconteceu. Durante essa live, eu não sei se esses dados já mudaram, mas a cada 23 minutos um negro morre no mundo. Então, a gente precisa entender que isso aconteceu. E hoje a gente está tendo a oportunidade de mostrar isso por conta das próprias mídias sociais pretas, né? De uma forma, essas mídias sociais, ela começam a pressionar as mídias que tem por aí, tanto o Globo quanto outras mídias, que são as mídias comuns, a falar sobre isso. Elas são pressionadas. Hoje, quando você entra no Twitter e olha lá, fulano de tal morreu, João morreu, Jorge Floyd morreu, e aquilo está lá como primeiro no Twitter, é muito necessário que as próprias mídias normais elas venham correr atrás e falar sobre aquilo, porque elas precisam do seu espaço, né? Elas não podem perder o espaço de protagonista, mesmo que ela venha pegar a voz do negro e colocar como protagonista para que ela venha ser, de fato, uma protagonista. Então, eu acredito que as mídias sociais pretas, hoje em dia, têm feito exatamente esse trabalho. Eu acredito que o que eu estou fazendo também é exatamente esse trabalho. Beleza, Vini. E aí, Vinícius, em cima disso que você falou, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas aí a tua fala trouxe uma questão que eu acho que é muito importante, porque muitas vezes chega para nós, e é até pautado pela grande mídia, né, que o movimento negro no Brasil ele é reativo ao movimento negro nos Estados Unidos. E aí a gente percebe um processo de invisibilidade de todas as formas de resistência do nosso movimento negro aqui e pela forma como a mídia trata. A forma de resistir nossa, ela é invisibilizada. Ela é invisibilizada quando as mães descem à favela e gritam que seus filhos são assassinados. Ela é invisibilizada quando o movimento se organiza e começa a pautar as suas próprias questões. Mas quando ela vem de fora, principalmente quando ela vem dos Estados Unidos, a grande mídia assume isso como um discurso e ressignifica, dizendo que nós, do movimento negro aqui no Brasil, estamos sempre seguindo os passos desse movimento negro nos Estados Unidos. E essa tua fala, eu acho que ela traz um pouco disso, né? Como é que essas mídias, essas novas tecnologias, elas potencializaram a voz das comunidades, principalmente a voz preta, e passaram também a pautar essa grande mídia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de formação de identidade negra através dessas novas mídias. Sim. É interessante, né, mestre, que a gente ainda tem esse processo, né, da síndrome da lata, né? A gente tem muito isso ainda no nosso meio, de a gente sempre está olhando para o lado de fora, né, para os Estados Unidos principalmente, achando que lá, né, é melhor do que aqui, né, de que o movimento de lá é mais forte do que aqui, mas obviamente a gente tem que entender que os processos eles são diferentes, né? A gente tem que entender que a grande formação do movimento negro nos Estados Unidos não foi a partir deles mesmo, foi a partir da visão que eles tinham do Brasil,
né, de tudo aquilo que acontecia aqui no movimento, aqui no próprio Brasil, e os jornais americanos eles começaram a divulgar dessa forma, e aí começou a formar o processo americano, né, do movimento negro. Então, assim, existe uma grande diferença entre como o negro ele vê o seu processo nos Estados Unidos, né, de escravidão e o seu processo do racismo, como também existe aqui no Brasil também essa grande diferença com nós como negros, o nosso processo de escravidão e o nosso processo do racismo, né? A gente precisa entender que aqui no Brasil existe uma desinformação do que é ser negro de fato, né? Em outros países talvez isso não exista, mas isso é uma particularidade nossa, que aqui a gente não basta simplesmente nascer preto, a gente precisa se tornar negro no intuito de reconhecimento, no intuito de olhar para o passado e saber que você tem uma ancestralidade democrata, entendeu? Que a gente passou por aquilo tudo. Então, é interessante ressaltar que aquilo, todo o nosso processo, ele é de apagamento histórico, né? A gente ainda vive num Brasil em pleno século XXI que acredita que existe uma igualdade, né? Que existe uma democracia racial, de que muitos negros, hoje existe aquela questão também do colorismo, que também negros que têm um tom de pele um pouquinho mais claro, ou não são reconhecidos pelos negros retintos, ou eles não conseguem se reconhecer. Eu entendo também que é muito difícil a pessoa se colocar dentro de uma questão de uma pessoa que de fato é excluída pela sociedade e é morta a cada 23 minutos. Então, é muito difícil você se reconhecer como negro. Sem contar que a nossa história não nos ensina o que é ser negro, né? Porque o que nós estudamos desde a fundação do ensino fundamental até o ensino médio, quando às vezes a gente, quando entra na faculdade, é sempre história branca, são sempre heróis brancos, são sempre religiões brancas, mitologias brancas, e a gente não tem nenhum encontro, de fato, do que é ser o negro, do que é a sua história, o que foi a escravidão no Brasil, porque a gente sempre, dentro da escola, na verdade, a gente sempre é associado à escravidão. Quem foi adolescente como a gente e criança como a gente, quando chegava aquele momento, dentro da sala de aula, de se falar de escravidão, e as pessoas que, como eu, estavam em colégios que eram majoritariamente de pessoas brancas, se sentiam mal. Por quê? Porque sempre tem que ser associado somente a uma escravidão e somente só isso. Não existiam intelectuais negros, né? Quando a gente olha agora para o Brasil e a gente olha para os Estados Unidos, os heróis negros dos Estados Unidos são exaltados demais lá nos Estados Unidos, Malcolm X, Panteras Negras, Martin Luther King, são exaltados, existem histórias, biografias, filmes sobre eles. E quando a gente olha para o Brasil, cadê os nossos heróis? Entendeu? Cadê as histórias verdadeiras do Quilombo dos Palmares, de Zumbi? Cadê as histórias verdadeiras de Luiz Gama? Cadê a história de Revolta? Cadê? Onde estão essas histórias que de fato a gente não conhece? Então, eu acredito que as mídias sociais, a minha também, ela está tentando trazer de fato essa realidade que não é só lá nos Estados Unidos que existe um referencial para a gente. A gente tem referencial aqui também, né? A gente precisa também, de alguma forma, nos reconhecer, nos entender principalmente, né? Principalmente, que é uma coisa que a gente precisa bater muito nessa tecla, que nós temos sim uma etnia, nós somos negros e não fazemos parte de um todo, como as pessoas acreditam. Porque é muito legal quando a gente olha para o lado de fora e vê que judeus têm o seu grupo, né? A gente vê que o Islã tem o seu grupo, mas quando a gente tenta se juntar, aí a gente está tendo uma certa separação, exatamente porque muitos negros não conseguem reconhecer como negros porque não tem um referencial, né? E eu acho que eu consegui responder alguma coisa aí, né? Tem muita coisa para falar. Sim. A tua resposta, ela caminha um pouco com o que a gente conversou na mesa de ontem, 9 horas da manhã, da Alice e do Paulo, né, sobre a questão desse comportamento, dessa síndrome que nós ainda mantemos de vira-lata, de não nos reconhecermos como
geradores de processos de luta, de formação de identidade, de resistência. E aí a gente sempre busca fora, né, um outro referencial que, para a gente, na nossa construção, que é uma construção, obviamente, dentro de um racismo estrutural, né, muito mais forte, muito maior. E aí você trouxe, né, na sua fala aí, a questão de como o nosso movimento negro, a Frente Negra Brasileira, ela foi importante na construção do movimento negro norte-americano. Exato. Né? É o trabalho do professor Amilcar, lá da UERJ. Então, é importante a gente perceber, né, esse processo que ocorre muitas vezes na nossa população, e isso o Nelson Rodrigues já dizia, desse comportamento nosso de vira-lata, de não enaltecer aquilo que nós temos de positivo. E aí, dessa forma, eu vou te fazer mais uma pergunta e depois eu volto lá para o João, que eu vi que passaram várias perguntas ali para você, deu tempo de você ler rapidinho e responder na volta. Mas a última, para a gente poder fechar esse bloco, como é que você vê você vê, na verdade, uma mudança a partir dessas leis, 10.639 a 11.000, sobre esse processo de falar, de educar sobre o negro, de que forma isso pode impactar sobre essa estrutura preconceituosa, discriminatória que existe na nossa sociedade? Esse processo ele tem se arrastado muito, né, mestre? Porque a gente já falou que isso veio desde 2008, né? E a gente já está em 2020 e são coisas que estão sendo tratadas agora, entendeu? Assim, é bom por um lado, mas por outro lado verá o ridículo, né? Que é a gente olhar na televisão e ver, por exemplo, uma das grandes mídias que é a Globo, colocando vários repórteres na televisão negro. É muito bonito, histórico, exatamente, é muito bonito, histórico, mas de quanto tempo a gente já está falando sobre isso, de fato? E a nossa conversa sobre isso está marginalizada, né? Eu vejo uma grande importância que foi necessário, né, muito mais do que a lei propriamente dita. A gente entende que aqui no Brasil, infelizmente, muitas leis elas não valem de nada, né? Não valem de nada, infelizmente. Elas estão ali e elas são jogadas, entendeu? Quando eu vou falando de lei, eu vou lembrando de Luiz Gama, que descobriu aquela lei que escravizados que saíram da África depois do fechamento da importação de escravos foi proibido, e ele descobriu aquilo tudo e conseguiu libertar um monte de escravos, dizendo que, de fato, eles não podiam ser escravizados porque eles nasceram em outro país depois da escravidão. Então, a gente começa a olhar que a lei do Brasil, mesmo naquele período, até hoje, continua assim. A gente olhar uma lei que obriga as escolas a trabalharem ensinamentos sobre África e tudo mais, e quando a gente olha, de fato, dentro dos colégios, a gente não consegue ver isso, a gente só vê em dias nacionais, entendeu? O Dia do Negro e tudo mais, e quando você olha e começa a ver que quando eles começam a falar sobre isso, eles romantizam, e não tem que romantizar a história do livro, de fato, é falar, foi isso e isso. Os seus heróis são esses aqui, esses são os seus heróis, entendeu? Esses aqui são quem vocês têm que olhar, né? Então, de fato, eu vejo que há muito mais importância na voz da população negra do que muito mais importância nas leis, né? Porque hoje a gente está se reconhecendo como negros, de fato. Hoje a gente está começando a buscar e entender quem somos nós, querendo entender de onde nós viemos, porque quando a gente abre um Twitter, que é o que mais usamos, quando a gente abre um Instagram, tem alguém jogando ali na nossa cara qual é a nossa história. E quando a gente abre os livros didáticos, existe uma história íntima ali que a gente não consegue entender, que é muito rala. Então, de fato, é necessário leis, sim, mas muito mais do que leis, é necessário rigor em cima dessas leis. Necessidade. E muito mais a gente que trabalha dentro de colégio, a gente entende que além dos livros tratarem sobre isso, o Enem precisa tratar sobre isso. Porque quando a gente trabalha toda essa questão do ensinamento dentro dos colégios, isso não vai adiantar de nada quando você chega no Enem, que o aluno estuda durante os seus últimos 3 anos do ensino médio, batendo em cima daquilo ali, mas do Oriente Médio, da Europa. E
Cadê a história de fato, né, do Brasil negro, né, que acontece? Outro dia, rapidinho para eu fechar, mas rapidinho, outro dia eu vi uma entrevista do Ciro, eu até gosto muito do Ciro, ele rebatendo um senhor argentino lá. Ele virou e falou assim: mas os portugueses foram muito necessários para o nosso crescimento psicológico. Eles foram os melhores a fazer o nosso crescimento. E eu assim, mas como assim? Se não fossem os indígenas resgatar esses miseráveis na praia, eles não chegariam aqui. Se não fosse a escravidão que eles nos arrancaram da África e nos colocaram aqui para criar esse país, para levantar esse país, não seria nada. Então, querer exaltar de que o português veio aqui para exaltar a nossa intelectualidade não é nada. Eles não seriam nada se não fossem os indígenas e se não fosse o rápido dos africanos. É isso, né? Beleza, Vinícius, obrigado. Vou dar um tempo para você ler as questões e aí vou voltar ali no João. E aí já te dou um toque. O Caetano, ele está falando ali sobre ancestralidade. Eu vou voltar falando com o João sobre esse processo de formação de identidade que você acaba tocando nesses referenciais, e aí a gente retoma depois, tá, Vinícius? Beleza. Beleza, show. João, vamos lá nós agora de novo? Cadê o João? João? Enquanto o João não aparece ali, o João foi tomar um café. Vou falar um pouquinho sobre o que passou ali, de uma questão que passou ali, falando sobre a questão da ancestralidade, né, e como é que a gente não reconhece, né, a nossa história. Desde da mesa com a Alice... Opa, olha o João aí. Então, João, vamos lá. Deixa eu tocar aqui e aí eu sigo falando enquanto você vai entrar. Desde a mesa com a Alice, ontem de manhã, a gente vem falando sobre essa questão da identidade, né, de como a gente tem dificuldade de se reconhecer, porque muitas vezes não tem, né, um parâmetro para a gente conseguir se reconhecer. É difícil você formar uma identidade quando você não tem ali um referencial que você enxerga como positivo. E aí o Vinícius traz para a gente a questão do material didático que a gente trabalha, né, e dessa macro política através de avaliação que não valoriza aquilo que está posto na Lei 10.000 e na Lei 11.000. Então, a gente vive, né, essa busca. E aí, como foi importante a mesa de ontem à noite, com o Ricardo, o Vinícius e a Bruna, sobre a promoção, a criação desses materiais e como é que a gente encontra outros referenciais de ancestralidade, valorizando, né, essa ancestralidade, essa história mais antiga, através dos mais velhos. O João tinha entrado ali, eu liberei ele para entrar e ele não entrou. Vamos lá, João. João? Agora sim. Foi. Beleza, João. Você conseguiu achar aquela questão que passou ali? Eu botei lá uma resposta, acho que foi a Silvana, não foi? Que perguntou. Eu mandei um link com um texto a respeito, porque é muito técnico e não dá para ficar digitando aqui, é muito complicado. Entendi. E aí, João, um pouco disso que você ouviu com o Vinícius, né, da questão da construção dessa identidade, de como é que essas novas mídias trouxeram, né, permitiram que a voz dos pretos fossem ouvidas e começasse a pautar essa grande mídia. Como é que você vê essa ancestralidade que está marcada no teu trabalho, né, com essa história arqueológica, etnohistória, está ali nesse campo, né? Como é que isso pode potencializar essa formação de identidade? Certo. Sabe, eu fiquei pensando quando o Vinícius estava falando, sem dúvida alguma, realmente eu concordo com ele. Não basta a lei. A lei é um primeiro passo, está aí.
E há um gap mesmo. Você coloca uma lei na pauta e até essa lei chegar no chão de fábrica vai demorar muito. Então, nesse sentido, eu diria, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos nos colocar na situação do professor. Um professor que foi formado da forma errada, um professor que é carente de conhecimento de história da África. De repente tem uma lei que diz, a partir de amanhã você precisa dar aula de história da África. E o pior, não vai cair no Enem. Pior, você não vai ter nenhum respaldo da direção do seu colégio. E aí, o que você faz? Então eu diria, nós que trabalhamos com essa temática, nós devemos produzir material didático. Nós devemos ter iniciativa de vamos criar soluções, vamos fazer tipo a gente fazia lá no colégio, né, que a gente vamos lá para a rua e vamos levar a molecada lá para conhecer, sabe? Negócio assim, a gente tem que arregaçar as mangas. Eu gosto muito da professora Inaê Lopes, que era lá da FGV, já tem um tempo que eu não falo com ela, eu não sei como é que ela está agora, mas ela publicou um livro muito legal sobre história da África, história dos afro-brasileiros, é muito interessante esse livro, quer dizer, foi um esforço dela de colocar o trabalho intelectual dela a serviço dessa causa, entende? Então a gente precisa de fato produzir material, porque se não houver material fica difícil para o professor, que às vezes não tem nem tempo de se reciclar, poder se adequar à nova normativa, entendeu? Então, acho que essa é uma primeira coisa que a gente precisa fazer. Depois, com relação a essas questões de identidade, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. Eu lembro que quando o Cais do Valongo virou patrimônio mundial, o Dodô Azevedo ele escreveu um texto no Globo, onde ele falava que o Cais do Valongo é o útero do Brasil. E falando dessa questão estrutural racista do Brasil. Ok, beleza, dá para concordar com ele, mas eu até comentei isso com ele uma vez que a gente estava na agência pública e ele falou isso verbalmente até, não apenas escrito no jornal, você vê que é uma ideia que ele repete. E eu comentei com ele, rapaz, me parece que o Cais do Valongo, mais do que útero, ele poderia ser visto como uma criança. Porque, bem ou mal, ninguém sabia que existia. Entendeu? Ninguém sabia que existia. Nem mesmo o movimento negro sabia que existia. Nenhum de nós sabia que existia. Na verdade, foi um historiador que, estando ali, diante do achado, diante da descoberta, lhe deu a interpretação. Ok? Então, essa interpretação foi acolhida e foi reconhecida pela Unesco como algo merecedor de ser preservado. Daí que surgiu o patrimônio mundial, o Cais do Valongo como patrimônio mundial. Ou seja, é um bebê que acabou de nascer, uma criança que a gente precisa cuidar. Eu acho que a gente deve evitar olhar uterino, como se nós tivéssemos uma raiz ruim. Olha, todos nós temos coisas ruins e coisas boas dentro da gente. Então, eu diria, diante desses desafios, a gente precisa ter um olhar esperançoso, um olhar para frente, um olhar de, poxa, vamos fazer essa causa acontecer. E eu acho que um trabalho como esse do Vinícius é maravilhoso, porque é uma forma de arregaçar as mangas, é uma forma de fazer isso. É claro, não adianta só o material didático, estão comentando aqui, né? O Flávio está falando, né? Tem que formar os professores. Então é isso mesmo, quer dizer, a gente tem que ir por todos os lados atingindo. Então, claro, diante da formalidade da educação, da formalidade de como o Brasil funciona, o uso de mídias corre por fora é uma coisa ótima. Realmente a gente tem que correr por todos os lados. Mas eu acho que para a gente formar a identidade, a gente precisaria, então, um olhar prospectivo. Tá? Não só esse olhar uterino de ver o que foi ruim lá atrás, mas vamos olhar para frente. O que a gente pode fazer para melhorar? O meu trabalho eu tenho tentado fazer um pouco nessa linha, sabe? Não ficar meio que só na denúncia. Eu também quero fazer o lado de proposição, entendeu? Então, assim, eu até me ressinto que me falta tempo de poder escrever mais. Eu gostaria de poder escrever mais, publicar mais, e a gente sabe que é difícil publicar também. A minha tese está pronta, está na prateleira. E se alguém quiser me ajudar a publicar, eu agradeço, que não é fácil conseguir verba para isso, entendeu? Então é complicado, mas a gente realmente precisa ajudar os professores. Ajudar os professores. Os professores, às vezes, não tem como se reciclar, não tem material. A gente precisa ajudar os professores. Eu não vou colocar a culpa nos professores, entende? Falar assim, o pessoal não quer dar aula disso.
Tudo bem, tem um ou outro que realmente não vai querer por motivos ideológicos. Mas, assim, eu duvido que seja a maioria. Eu acho que a maioria está numa situação de ganhar pouco, tem poucos meios. Pô, a gente conhece, né, Giovanni? Lá no colégio que a gente dava aula, pô, não tinha nem porteiro, né, cara? Entendeu? Isso aí. Não tinha porteiro. O professor que tinha que abrir a porta do colégio, pô. Entendeu? É absurdo. Quer dizer, esse professor que tem que abrir a porta do colégio ao mesmo tempo tem que dar aula, ele vai ter que se reciclar para dar aula, para obedecer à lei. Entende? Então, caraca, não é por aí, né? A gente precisa realmente fazer uma reengenharia do Brasil, né? No sentido de vamos colocar o dinheiro, aplicar o dinheiro onde conviria. Por exemplo, uma coisa interessante. Muitas vezes se fala da ideologização das áreas de humanas e às vezes o governo federal ele tem tido uma atitude de prevenção. Eu acho que mais do que tirar a verba da universidade, dessas áreas, porque tem gente ideológica lá dentro, o ideal seria vamos investir em determinadas linhas que parecem ser importantes, entende? Então, sei lá, se a gente vai ter agora 200 anos da independência, vai ter outras comemorações por aí, vamos investir nessas coisas. Então, assim, se tem uma lei que fala sobre isso, vamos investir em produção de material para atender essa demanda. Eu acho que falta é agenda. Aqui no Brasil a impressão que dá que é sempre isso. Quem veio antes estava errado e tem que quebrar tudo que foi feito, né? Não há uma construção. A gente precisaria aplicar dinheiro em coisas que são realmente úteis, olhando para o futuro. Então acho que esse olhar para o futuro é fundamental para todos nós, para todos nós. Beleza, João. João, eu vou passar para o Vinícius. Então, acho que não teve mais nenhuma pergunta. Se você quiser dar um tchau, se despedir, que aí eu já encerro lá com o Vinícius. Pode ser? Eu queria agradecer. A gente já está chegando também no tempo. Agradecer muito a oportunidade de participar. Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, é só entrar no meu blog, que é santarita.hipoteses.org. Eu vou colocar aqui embaixo escrito nos comentários, tá, onde tem essas minhas pesquisas. Mas valeu mesmo. Abração. João, obrigado mais uma vez. A gente, assim que acabar essa pandemia, a gente organiza outra visita técnica lá e aí, de repente, pensar numa visita técnica para os professores, abrir para a rede, para quem quiser participar. Obrigadão, João. Show. Abração. Valeu, um abração. Ao Vinícius. Vinícius? Meu Vinícius. Vamos lá, Vinícius. Vamos continuar aí. Teve algumas perguntas ali para você e tudo. E aí volta, dá essa respondida e a gente parte aí para esse finalzinho. Vamos lá, Vinícius. Show. Vou deixar aberto para você. Você viu ali algumas questões e tudo. Sim, eu vi aqui, eu não sei quem é que tinha falado, que a pessoa disse que existem amigos dela que são negros e dizem que não se juntam à causa porque nunca sofreram racismo. Cara, a gente só pode dizer que se ele é negro, com certeza ele sofreu racismo. É impossível dizer que não sofreu racismo no Brasil, né? Só que está muito mais na hora, né, do que na hora de a gente entender que racismo nem sempre é ser chamado de macaco, nem sempre é ser chamado de alguma coisa que realmente denigra você, mas o racismo, de fato, está no olhar, o racismo, de fato, está em você não conseguir um emprego por causa do tom da sua pele, né? O racismo, de fato, está em você chegar em certos lugares. Por exemplo, quando você chega ali na Zona Sul, em algum restaurante da Zona Sul, você entra como preto, tá? Chega naquele lugar e olha para o lado e não vê nenhum preto, você começa a se perguntar por quê? Né? Se na nossa população existe mais de 50% de negro, então por que na Zona Sul não existe preto dentro de um restaurante? Né? E então, quando acontece também até o inverso, de você chegar em algum lugar, na Zona Sul, numa loja, num restaurante também, você como branco encontra uma pessoa preta e tem uma estranheza nisso,
isso também se conclui como um racismo. Você olha assim, por quê? Você está vendo nesse lugar uma pessoa preta, de fato que só tem pessoas brancas. Enquanto a gente naturalizar isso, enquanto a gente achar que isso é tão normal e tão comum, a gente nunca vai entender o que é o racismo de fato. Vinícius, eu vou ter que abrir uma segunda live, que está acabando o nosso tempo. Então, a galera que está aí, eu vou fechar